Boa noite, pessoal. Boa noite, etapa 4. Mais uma semana, então, com atividades à distância. Continuando aquele assunto da semana passada, o assunto aí das variantes ou variedades linguísticas. Como que a língua vai mudando no decorrer do tempo. Segundo os pesquisadores, quando os portugueses trouxeram a língua portuguesa aqui para o Brasil, já eram faladas aqui em torno de 300 línguas. Vejam a amplitude disso, Não é como muitos pensam que o português foi a primeira língua que surgiu aqui no Brasil e depois disso foi sendo alterada, com a chegada de outros povos, alemães, italianos, espanhóis, enfim. Aqui já eram faladas pelos indígenas em torno de 300 línguas. E o português, claro, vai se impondo e vai criando uma nova linguagem, que é chamada também de português brasileiro. Esse português brasileiro, ele é influenciado e vai mudando aí devido a diversos fatores, Nós temos 3 fatores mais fortes que influenciam a língua portuguesa, que são o fator geográfico, o local onde a pessoa vive, a região onde a pessoa vive, o fator social, que é determinante para isso, a origem social da pessoa, a classe social, a profissão que ela exerce, a atividade que ela desenvolve, os interesses dessas pessoas, então influenciam diretamente no modo de falar. E claro, por último, então, desses 3 mais importantes, o fator histórico, que é a mudança da língua de acordo com a evolução do tempo. Vamos citar um exemplo bem prático, as gírias, que vão entrando e vão saindo de moda com o passar do tempo, e algumas vão ficando, algumas vão sendo incorporadas à língua, outras vão modificando algumas coisas da língua e outras vão sendo abandonadas, e deixando de ser usadas. É muito importante a gente colocar para vocês, estudantes, e para pessoas leigas no assunto, que é comum, às vezes, eu vejo na internet, rodas de conversa, pessoas que confundem erros gramaticais com variedades linguísticas, variantes linguísticas, falares diferentes, Muitas vezes uma pessoa que está falando numa roda de conversa lá com seu modo peculiar de falar é tida como um falar errado. Não é errado, erro gramatical a gente tem como sendo a linguagem quando ela é escrita, a língua escrita. Lá a gente percebe erros gramaticais, mas no falar a gente tem adequação ou não adequação de um modo de falar. Como é que funciona isso? A adequação e não adequação ela é muito ligada ao local onde eu me encontro. Se eu me encontro na sala de aula, na aula de língua portuguesa, por exemplo, um ambiente mais formal, lá eu tenho que procurar falar uma variedade mais formal, digamos assim, mais correta, cuidando um pouco mais com os termos que eu vou usar ali naquele local. Agora, se eu estou lá na roda de conversa com os meus amigos, com os meus familiares, um papo descontraído, eu não posso usar a mesma linguagem que eu falo, por exemplo, lá numa audiência na justiça, onde estou cercado de advogados, de juiz, promotor, enfim. Cada ambiente tem uma linguagem que deve ser usada. E se eu estou usando, por exemplo, lá no bar com os meus amigos, um português muito apurado, muito sofisticado, quem vai estar inadequado lá naquele lugar sou eu, Mesma coisa se a gente dentro da sala de aula for usar aquela linguagem que a gente utiliza na casa da gente, que permite algumas palavras peculiares do nosso falar, da nossa região,
do nosso ambiente mais íntimo, ok? Voltaremos a trabalhar então nas próximas aulas as variantes linguísticas. Vocês têm também nessa folha alguns exercícios práticos sobre as variantes linguísticas. Me chamem no particular para tirar essas dúvidas. Uma boa noite a todos e fiquem bem.